Muitas vezes a gente trabalha o fortalecimento, isso para o corpo todo, tá? A gente trabalha o fortalecimento das pernas, trabalha o fortalecimento dos braços, trabalha o fortalecimento do tronco, mas muitas vezes a gente não sabe como transferir essa força na hora da aula. A gente não sabe como transferir tudo aquilo que o corpo aprendeu, tudo que aquilo que o corpo consegue fazer, seja na academia, seja em casa, enfim, qualquer método que você utilize aí de fortalecimento, muitas vezes a gente não consegue transferir para aula de balé ou para outra modalidade que você faça. Por quê? Porque não consegue fazer o simples ajuste de alinhamento. E aqui a gente fala muito de alinhamento no balé porque ele faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes a gente encontra meninas que não têm tanta força, presta atenção nesse detalhe. Às vezes a gente encontra meninas que não têm tanta força, mas têm um alinhamento melhor e por isso esteticamente, por isso visualmente, parece que tem pernas mais altas ou parece que tem às vezes um panchê mais alto, enfim, um detalhezinho somente pela colocação do corpo ou pela colocação das pernas faz toda a diferença. Fechou? Eu quero que vocês entendam isso, tá? O alinhamento é extremamente importante. De nada adianta a gente ficar fazendo um monte de exercício extra, um monte de fortalecimento, claro que para prevenir lesões, sim, mas um dos pontos principais que a gente faz fortalecimento é para melhorar a técnica, não é mesmo? Então, quando a gente soma o fortalecimento com o alinhamento correto, meus amigos, isso tende a dar muito certo, isso tende a dar muito bom. E aí você consegue fazer aquele exercício de fato, ou aquela posição, aquele movimento que seja, tá bom? Então vamos lá, o que eu quero explicar para vocês hoje é diante das 3 posições que a gente tem das pernas. Primeiro no Devan, na frente, primeiro a La Secon, ao lado, e depois no Derrière, atrás, tá? Prestem atenção nos pontos que eu falo, tá? Porque isso serve para todos os movimentos complexos. Aqui eu vou dar uma posição simples de sustentação de pernas, mas isso se aplica a todos os movimentos complexos. Por exemplo, uma sustentação de pernas à la Secon vai te trazer um bom alinhamento num fouetté, que a gente tem essa sustentação à la Secon antes de puxar o retira novamente. Percebe? Uma sustentação boa à la Secon também te permite fazer um grand fouetté. É aquele movimento que a gente solta a perna, né? Faz um développé na diagonal frente, joga a perna e termina o movimento na diagonal fundo, tá? Então, o básico vai te levar aos movimentos mais complexos, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se estiverem com um caderninho, tomem nota aí dos detalhes importantes que nós vamos falar hoje. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar as 3 posições do corpo, tá? As 3 posições fundamentais. E aí, obviamente, para quem não está assistindo essa aula ao vivo, vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível o link no nosso grupo fechado lá no Facebook. Mandem as perguntas, tá? Manda as perguntas lá no meu Instagram, @judoartp, ou manda dentro do nosso próprio grupo fechado do Facebook, enfim, qualquer ponto de contato que você tiver comigo, pode mandar sua pergunta, tá? Então, é o seguinte, quando a gente tem uma posição Devan, eu vou fazer paralelo para vocês entenderem como o andeor agora não faz tanta diferença assim no alinhamento. Quando a gente tem um Batman Tandi, quando a gente tem um Batman GT, ou quando a gente tem um Grand Batman, ou até mesmo um développé Devan, é muito importante que, primeiro, eu mantenha o retângulo do corpo, tá? E é uma coisa que eu sempre falo para vocês, retângulo do corpo, retângulo do corpo. Vamos tentar entender com mais clareza? O retângulo do corpo, ele funciona da seguinte forma, ó, até aproximei aqui minha blusa para ficar mais claro. A gente sempre marca 2 pontos na região superior e 2 pontos na região inferior, ou seja, o meu ombro, ele é um ponto, o meu outro ombro é um outro ponto, certo? Aqui eu tenho 2 pontinhos do ombro, fechou? Beleza. Aqui, tenta encontrar as suas cristas ilíacas. Tenta achar aí, ó. As minhas estão aqui. As cristas ilíacas, um de cada lado, também vão somar 2 pontinhos. E aí, dependendo da sua anatomia, é uma coisa que a gente não consegue mudar, pode ser que o seu ponto ele seja exatamente na mesma linha, ou seja, o ponto do ombro ele bata na linha de quadril,
Ou pode ser que o seu corpo seja igual ao meu, ele feche. Ou ao contrário, às vezes a pessoa tem um quadril um pouco mais largo e os ombros menores. Ou pode ser que essa linha ela diminua. Claro que não tanto quanto eu estou mostrando aqui, mas essas variações, horizontal, levemente aberto ou levemente fechado, elas podem acontecer. E tá tudo certo porque o alinhamento ele serve para essas três possibilidades, tá? Então eu sempre vou pensar nesse retângulo. As duas pontinhas têm que ficar próximo da direção dos ombros, certo? Se vocês estão me olhando de frente, parece que tá tudo certo, né? Mas se eu jogar um pouquinho as costas para trás, perceba que eu estou para trás, as minhas costas não estão bem alinhadas. E aí, se eu quiser fazer um Battement tendu, derrière, um Battement tendu à la seconde, até mesmo um devant, olha só, minha posição não está adequada. A chance de eu fazer um Grand Batiment e não conseguir sustentar, porque aqui me remete à falta de força do abdômen, é muito grande, tá? Então, o retângulo do corpo, ele vai te ajudar a alinhar. Olhando de frente, eu tenho essa posição. Olhando de lado, funciona exatamente da mesma forma. Tenta encontrar mais ou menos a metade do seu ombro. A minha vai dar aqui, mais ou menos, tá? Metade do ombro. Eu tenho um pontinho. O segundo pontinho, ele vem na metade do quadril. Então, pega aqui, ó, região entre glúteo e virilha, onde é mais ou menos a metade. Algumas pessoas vão sentir até o início dessa musculatura aqui, ó, de abdutores, tá? Meio de quadril. Esses dois pontos, eles também têm que se encontrar. Se você me olhar, ó, meu braço já tá dando a dica. Ele tá alinhado. Se eu jogar um pouquinho as costas para trás, ó, meu braço já tá dando a dica. Ele tá desalinhado. Ou se eu jogar minhas costas para frente, ó, meu braço. O quadril deveria estar aqui, ó, na região da minha mão, certo? Então, retângulo do corpo vale para as posições quando a gente está olhando de frente, fazer essa manutenção, ou seja, eu não posso ter isso, tô desalinhada, e eu sempre vou exagerar para ficar muito claro, tá? Isso aqui eu tô desalinhada, ou isso aqui, ó, meu quadril tá ok, mas se eu fizer isso aqui, ó, meu retângulo não tá ok. Essa ponta, ela tá mais para cima do que essa. Ajustei. Essas duas linhas batem? Batem. E agora de lado? As duas linhas batem? Batem. Então, perfeito. Aqui eu tenho meu retângulo do corpo bem encaixado, tá bom? Só que como tudo nessa vida, presta bem atenção agora, tudo nessa vida tem uma exceção, vocês sabem, né? Muito bem. Quando a gente faz um Batiment tendu, não, mas quando a gente sobe mais de 90 graus, a perna na frente, ou mais de 90 graus, a perna atrás, esse retângulo que eu mostrei aqui de perfil, esse retângulo não, desculpa, essas duas bolinhas alinhadas de perfil, elas vão sofrer alteração. Sabia disso? Por quê? Atrás, ó, tô andando, nem tô falando de andar ainda. Se eu subir a minha perna até aqui, ó, já tô levando meu tronco um pouco mais para frente. Se eu deixar ele alinhado, minha perna não sobe. Minha perna fica, ó, no máximo, uns 40 graus aqui, não chega nem a 45. Porque eu preciso dar espaço para o meu quadril, para minha perna subir. A mesma coisa acontece na frente. Se eu ficar reta, vou ficar bem de perfil aqui, ó. Se eu ficar reta, a perna até sobe, mas ela chega no limite e não vai mais. Se eu dou um leve espaço, ó, leve espaço, a minha perna tem mais espaço no quadril para poder subir, tá? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Retângulo do corpo. Então, posições de Batiment tendu, Batiment GT e até développé 45 graus, a 90 graus. Vamos estabelecer 90 graus, tá? Porque alguns professores, a partir de 90, já liberam essa inclinação corporal. Mas vamos manter até 90. Aqui a gente tem que manter o retângulo do corpo, tá? O que isso significa? Qual o erro mais comum? A hora que vai subindo a perna, ó, esse pontinho aqui, que deveria estar alinhado, deveria estar no horizontal, esse quadril aqui, ó, tende a subir. Aí a gente tem essa posição aqui, ó, sustentada. Isso não pode acontecer. Outro erro muito comum é cruzar a perna no devant. Então eu tenho isso. E aí eu tenho um quadril, eita,
Então, quadril e uma perna cruzada. Não. Se minha perna está paralela, ela segue exatamente a linha do quadril. E ela vai subindo, mantendo o quadril. Aqui, ó, duas pontinhas na horizontal. Por mais que a perna suba, essas duas cristas aqui, elas têm que permanecer na linha horizontal. O que pode mudar, conforme eu falei anteriormente, é essa linha de tronco, essa linha superior. Ela pode vir um pouquinho mais para trás para dar liberdade para o quadril levantar a perna. Tudo bem? E muito importante, atenção, porque conforme a gente vai inclinando, a tendência é soltar e soltar o abdômen. E eu não posso. Tenho que manter o abdômen extremamente forte, extremamente firme, para poder conseguir fazer a minha sustentação bem feita. Tanto que, para quem acompanhou aí as 4 semanas de desafio de sustentação, percebeu que todos os treinos tinham exercícios de fortalecimento para o abdômen. Certo? Ou seja, para a gente, olha só como tudo gira em torno do tronco. Para a gente ter uma boa sustentação de pernas, eu preciso ter uma boa sustentação, uma boa força na musculatura do core. Certo? Tudo bem até aqui? Então, muita atenção. Conforme a gente vai subindo a perna, Andedã ou andeor, essa inclinação do tronco para trás, ela é permitida. Eu só não posso fazer isso, tá? Eu só não posso curvar as minhas... Consegue perceber a diferença? Ó, isso, ó, essa inclinação é diferente disso daqui, ó. Percebe? Uma coisa é inclinar, ou seja, meu tronco está aqui, meu tronco inclina. Outra coisa é curvar o meu tronco. É fazer um cambrê. Aí não, tá? Claro que, obviamente, existem posições num adágio, por exemplo, que eu posso fazer um cambrê derrière com a perna lá sustentada. Posso. Mas, se eu tô querendo apenas inclinar o tronco, apenas incline, sem curvar. Deu para entender a diferença? Certo. Partindo desse ponto, eu mantenho a inclinação, corpo reto, abdômen firme e ombros para baixo, tá? Porque essas linhas aqui horizontais, elas praticamente vão se manter 90% do tempo. É diferente quando a gente tem alguma movimentação como essa, de um epulemã na frente, atrás, enfim. Aí tem uma exceção à regra, que é o que a gente está falando também sobre essas inclinações. Aí o epulemã vem a exceção da exceção. Certo? Ju, mas eu praticamente não faço nada andedã. Minhas coisas no balé é totalmente andeor. Muda alguma coisa? Não. A única coisa que muda é que você precisa sustentar a musculatura aqui, ó, de glúteos e abdutores para segurar o seu andeor junto com o tronco. Ah, então por que você mostrou o andedã primeiro? Porque este quadril aqui, no andedã, ele sobe. No andedã ele sobe. Quando a gente tem essa rotação da coxa para fora, a tendência é fazer isso aqui, ó. Então, tô lá, linda, maravilhosa, vou fazer um développé. Aí o quadril que deveria estar reto, ele tá aqui, ó. Ó, eu tenho uma pontinha aqui, ó, crista ilíaca, crista ilíaca. Elas estão tombadas, eu tenho uma diagonal para baixo, não pode acontecer. E é isso que mata a sustentação das pernas na frente, por exemplo. Um dos motivos que você pode não estar conseguindo fazer a sua sustentação no Devan ao máximo é essa aqui, ó, esse quadril, que tá descendo porque você tá pensando em girar muito o seu andeor, tá pensando em fazer uma super rotação, que muitas vezes você não tem anatomicamente. Isso tá te custando um bom alinhamento de quadril. E aí lembra que uma coisa puxa a outra, o corpo ele trabalha em cadeia. Então se meu quadril tá desalinhado, meu ombro, grande chance de ficar desalinhado e para trás. E aí você me olha de perfil, eu tô mais ou menos assim, ó. Aí não vai conseguir sustentar perna nenhuma. Dá até uma cãibra aqui, tá? Então presta atenção, qual desses pontos vai entendendo a explicação que eu tô dando e vai tentando trazer para a sua realidade. Não, pera lá, a minha realidade é a seguinte. Meu quadril, ele é sempre bem encaixado, mas o meu ombro eu tenho dificuldade. Ou o inverso, não, o ombro para mim é tranquilo.
será que eu não estou fazendo isso com o quadril? Tenta já trazendo para a sua realidade. Tenta enxergando você durante a sua aula. O que você costuma fazer? Tá bom? Outro ponto, aqui segue o mesmo. Cuidado para não abrir a perna. Se ela é Devan, ó, ela tem que ficar exatamente na linha da frente do meu corpo. Não pode cruzar, mas também não pode abrir. No Devan não é tão comum, porque, querendo ou não, a gente está vendo a perna, né? Se a perna está aberta aqui, eu estou vendo a minha perna, que ela está afastada, não está reta. No DRE, vocês já vão ver que é assim. Grande parte das bailarinas fazem isso, deixa o derrière assim, ó, aberto, tá? E aí você fala, nossa, eu tenho uma ótima sustentação de derrière. Aí a hora que a professora te alinha, você perde completamente. Mas aí tem um outro truque que eu já vou falar qual é. Tudo bem no Devan? E agora perceba que esses pontos que eu trouxe no Devan, eles vão se replicar no Second e vão se replicar no derrière. Olha só. No La Second, eu vou mostrar até com a outra perna para ficar com câimbra. No Second tem um truque que quase nenhum professor te conta, mas eu vou te contar, que é o seguinte. Primeiro que já parte da ideia que a nossa rotação é sempre respeitando o limite de cada um, ou seja, não é para fazer uma primeira posição de 180 graus. Eu não conheci na minha vida nenhum bailarino, já vi na internet, mas pessoalmente eu não conheci nenhum bailarino que tivesse a capacidade anatômica de girar 180 graus. Não conheci até hoje. Ou seja, isso aqui é uma primeira mais aceitável. Essa daqui, inclusive, é a minha primeira. Eu tô confortável. A rotação vem pelo quadril, e aí os meus pés acabam respeitando o giro do quadril e não inverso. Não é o meu pé que começa e o meu quadril completa, não. Ele vem de cima, completa por baixo, certo? Partindo dessa informação, pensa comigo, ó. Vamos colocar neurônios para funcionar, para queimar. Pensando nisso, vou mostrar de perfil. Qual seria o certo? Eu fazer um Batman. Essa é a minha primeira posição. Juliana, aluna, tá? Vou ficar até aqui na posição. Essa é a minha primeira posição, de braços e de pernas. Se eu for fazer um Batman Tandi, um Batman GT, um Grand Batman, um Développé à la Second, ou sei lá, qualquer outra coisa ao lado, qual seria o certo? Isso ou isso? Eu vou mostrar novamente. Essa é a minha primeira posição. Qual seria o certo? Isso ou isso? Primeira ou segunda opção? Temos um delay, eu não vou esperar, porque senão eu vou ficar esperando. Mas a segunda opção é a correta. E eu vou te explicar o porquê, ó. Se os meus pés, presta atenção aqui, ó, nos dedos do pé, certo? Os meus pés, eles indicam a direção. Isso, boa, Cris. Os meus dedos, eles indicam a posição que o meu Batman Tandi, que o meu Batman GT, que o meu qualquer coisa que eu faça na lateral deve seguir. Então, os meus dedos, eles vão seguindo a linha, tá? Então, um dos motivos, e ó, aí você vai falar assim, mas Ju, deixa eu ficar mais de lado aqui, ó. Esse aqui é meu Batman Tandi, ela Second. Aí você pode me perguntar assim, mas Ju, a sua perna do lado não está do lado. Eu aprendi que ela tem que ficar do lado da orelha. Aí você tem isso aqui. Deixa eu ficar mais de perfil. Aqui, ó. Aí você tem isso aqui. No Batman Tandi, dá até para segurar. Mas na hora que você começar a subir essa perna, ó, eu não consigo fazer andeor. E aí, de novo, um dos erros que pode estar matando o seu développé, a sua sustentação à la Second, é justamente essa colocação da perna. Você trazer a perna um pouquinho mais para frente, de acordo com a sua angulação de andeor, ela te traz a possibilidade de você sustentar uma perna mais alta e andeor. E aí no vídeo, olha que estranho fica, não fica? Ó, vai ficar bem de lado, não tô achando aqui, ó. Aqui é meu perfil. Ó, esse aqui é meu Second. E aí você vai olhar de lá e vai falar assim, mas isso aí não é Second, não. Eu não aprendi. Isso aí tá meio frente, meio lado. Não, esse é o meu Second.
O seu SECOM é outro. O SECOM da Mari é outro. Da Cris é outro. Da outra Ju é outro. Tá? Sempre respeitando a sua primeira. Então, se a sua primeira é um pouco mais fechada, Ju, mas a minha primeira é muito fechada. Meu Tandi vai ser tão fechado assim? Sim, no começo sim, porque ele vai replicar o alinhamento da primeira posição. Vai replicar o alinhamento da segunda posição. E só vai subir. Tá bom? Então, toda vez que a gente for sustentar a perna LACECOM, presta atenção nisso. Se você está com dificuldade, principalmente em manter a rotação anterior, quando me perguntam isso na caixinha, é a primeira coisa que eu corrijo. Ah, Ju, eu não consigo fazer a sustentação do meu anterior durante um développé LACECOM. O que eu posso estar errando? A posição do seu LACECOM. Traz um pouquinho mais para frente que você vai conseguir rodar. É anatomia, não tem como modificar isso. Certo? A partir disso, os outros pontos, eles se replicam. Ou seja, quadril mantém, ombro mantém, tudo bonitinho. Ah, sobe mais de 90, tem alguma alteração? No ombro, não. Pode ter no quadril, que é uma alteração natural, tá? Nosso quadril, eu não vou lembrar agora o número exato, mas ele tem uma angulação, 40 graus, talvez, eu não vou lembrar. Mas o nosso quadril reto, até 40 graus. Daqui para cima, eu tenho que, liberar um pouquinho. Minha crista tá aqui. Isso é natural do corpo. Agora, o que não pode acontecer é isso. Olha a diferença. Isso. Tô sustentada, tô alinhada, tô desalinhada, tô desencaixada. Se você olha de perfil, fica bem nítido quando a pessoa tá desencaixada. Porque essa parte do bumbum, pode reparar, ela faz isso. Em vez dos ossinhos aqui do bumbum, dos isquios, estarem para baixo, isquios, se você apertar aqui os seus isquios, eles estão para baixo. Agora, se você soltar o quadril, né, que a gente chama de soltar o quadril, os isquios, eles viram lá para frente, lá para trás, na verdade. E aí, esse ossinho, em vez de estar apontando para cá, ele está apontando para uma diagonal. Sinal que está errado. Entendeu? O restante permanece igual. Posição do braço não deveria modificar a posição do ombro. Ou seja, se eu tenho uma sustentação aqui, aqui ou aqui, o alinhamento do ombro permanece a mesma coisa. Fechou? Tranquilo até aqui? Tá muito rápido? Eu falo rápido, né? Mas acho que não. Acho que tá tudo certo. Seguindo. Lembra dos joelhos, tá? As 3 posições, não adianta. É lembrar do finalzinho do joelho. Às vezes você tá com o joelho esticado, olha só. Mas tá com o joelho assim, ó. E aí a gente que é professor, bate o olho atrás do joelho nessa parte aqui e vê um buraco gigante na meia calça, fica mais evidente ainda. Aí a gente vê aquele buraco e fala assim, fulana, estica o joelho. Aí você fala, poxa, mas eu já tô esticando o joelho. E aí falta, isso aqui. Ó a diferença. Joelho não tão bem esticado, joelho completamente esticado. Não tão bem esticado, completamente esticado, tá? Então, outra dica, em vez de olhar se o seu joelho está esticado por aqui, olhando assim de frente, tenta observar por trás. Claro que, naturalmente, a musculatura da panturrilha, ela segue um alinhamento e não fica totalmente reto, né? Essa parte aqui, ela não fica completamente reta. Mas se ela tem um buraquinho, tipo esse buraquinho que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Tem um buraquinho aqui. Esse buraquinho, se o joelho não tiver esticado, esse buraquinho se replica aqui atrás. É engraçado. Bate o olho, o buraquinho até ofusca meu olho, assim, quando eu vejo nas alunas. Olha lá, ó a Cris falando, por mais que eu estique o joelho, sempre aparece dobrado. É isso. Porque tem percebeu, né? Que tem uma linha muito tênue entre meu joelho está esticado, meu joelho está de fato esticado. Tenta perceber isso. E tem um detalhe, é até legal a Cris ter comentado sobre isso, me fez lembrar de uma amiga minha, ela se formou comigo e a gente dançou juntas durante um período numa companhia aqui em São Paulo. O período que eu dancei profissionalmente, uma parte desse período, ela também estava comigo. E ela
anatomicamente, o joelho dela não esticava 100%. Então, dava uma impressão que estava assim, ó. Mas esse era o joelho dela esticado. Não tinha para onde esticar mais. E aí era uma condição dela. Que até o professor entender isso. E aí, fulano, estica o joelho. Mas tá esticado, fulano, estica o joelho. E aí entendeu que esse é o joelho esticado, tá? Mas esse, na maioria dos casos, não é. Esse é o joelho esticado. E aí, obviamente, se você tem o joelho em X, aquele joelho que curva, aí você tem que tomar alguns cuidados para não forçar esse joelho para trás. Esse joelho, ele tem que esticar crescendo. E eu sei que é meio desconexo, esticar crescendo, esticar para trás. É bem simples, é pensar em não empurrar o joelho para trás, é pensar em trazer o joelho para cima. Vestir uma calça, sabe quando a gente veste uma legging, uma calça bem apertada, que a gente tem que ficar fazendo assim? É essa sensação que você tem que ter ao esticar o joelho, tá bom? Fechou? Isso vale para todas as posições, tá? Agora, ó, falamos de Devan, posso inclinar o corpo para poder subir mais a minha perna. Truque. Posso, no Devan não, desculpa, no Alacecon, levar a minha perna um pouco mais para frente para manter minha rotação anterior, para manter minha sustentação bem alta. E no derrière, qual é o truque que a gente tem? Levar o tronco para frente. Acredite. E é engraçado porque eu tô fazendo aula com um professor, não um professor novo, mas um professor que eu não tive aulas antes, e ele toca exatamente nesse ponto no arabesque. Ele está cobrindo a minha professora de fato, e aí ele tem insistido muito com a gente sobre esse alinhamento do tronco. Porque o que a gente aprende no balé? Conforme você vai subindo a perna, você tem que manter o peito aberto, você não pode deixar o tronco cair. É isso que a gente aprende, ok? Ok. Isso é verdade? Sem dúvidas. Mas, como eu falei no comecinho dessa aula, a gente precisa dar um espaço para a perna se movimentar. Chega um momento, se o meu tronco ele não libera, se meu tronco ele não vai um pouquinho, e aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. É tudo muito sutil, tanto a inclinação para trás no Devan, quanto essa inclinação para frente no derrière, ela é sutil, certo? Mas ela acontece, porque eu preciso liberar aqui. Então, se a perna passa de 90... Quando ela está chegando próximo de 90 graus, ó, meu tronco está reto. Eu não consigo subir mais do que isso, se meu tronco estiver reto. Se meu ombro está próximo do alinhamento de quadril. Agora, se eu levar o meu tronco, o meu peito aberto um pouco mais para frente, eu consigo manter um arabesque mais alto, próximo de 90 graus. Certo? E esse é o meu máximo, é o máximo da Juliana hoje. Ju, então, se você subir, vou fazer com outra perna. Se você subir, para você subir mais a perna, você tem que deixar mais o tronco? No meu caso, não. Porque no meu caso, aqui eu já vou estar muito caída. Aqui eu já vou estar em exagero. E é um alinhamento tênue, percebe? Entre levar o tronco um pouco mais para frente e cair com o tronco de fato. Senão vai virar um panchê, sem subir a perna. Aí não vale nada disso que eu acabei de falar. Certo? Então, de novo, para você conseguir subir a perna mais alta atrás, você tem que dar esse espaço aqui, ó. Aumentar esse espaço, levar o tronco um pouquinho mais para frente, mantendo equilíbrio de preferência, né? Mas você pode, mantendo a força lá das costas e mantendo o peito aberto. Abdômen, aqui eu posso sustentar. Certo? Uma vez eu trabalhei com uma aluna que ela queria subir muita perna, ela queria, mas ela não conseguia porque ela fazia isso aqui, ó. Ela fazia tipo um cambrê junto com o arabesque. Nossa, dói até minhas costas só de demonstrar. Então eu tinha isso, né, as costas indo para trás, ao mesmo tempo que ela tentava subir as pernas, não vai dar. A gente tem um limite que chama osso, e aí não dá. Então eu posso liberar um pouquinho para frente para minha perna não subir. E aí o clássico, já vou ver os comentários.
E aí o clássico que todo mundo faz, inclusive a pessoa que vos fala aqui, é não cruzar o derrière. Quando a gente fala não cruzar o derrière, é exatamente isso daqui, ó. O derrière que deveria estar aqui, ele está aqui, ó. Sem exagero algum, eu faço isso. A maioria de nós faz isso. E aí, ó, meu derrière é aqui. Se você é minha professora, se você está me olhando de frente, você não pode nem ver a minha perna. Passou de 90 graus, ó, a minha perna some. Você não pode ver nem a pontinha do meu pé, porque aqui tá aberto. Aqui tá cruzado, está fechado. Mas também não pode cruzar demais. Difícil, difícil. Raramente uma pessoa cruza demais o derrière, geralmente é aberto. Certo? Nossa, muitas coisas para pensar durante um arabesque, não? Dúvidas? Desencaixar um pouco pode para fora? O que seria o desencaixar um pouco para fora? Cris, explica melhor aí para nós. Eu posso inclinar, tá? Eu quero que se vocês pegarem uma única coisa para aprender nessa aula aqui de alinhamento é inclinações. Eu posso trabalhar as leves não. Eu posso trabalhar com leve inclinações de corpo. Certo? No devant, leve inclinação para trás e no derrière, leve inclinação para frente. É isso que vai fazer minha perna subir. Obviamente que com fortalecimento dos músculos, né, com tudo que a gente já viu nas últimas 4 semanas, para quem fez o desafio com a gente, né, conosco, mas tudo isso junto com o alinhamento que vai fazer a diferença. Subir a perna e desencaixar o quadril um pouco para fora. Ah, detalhe legal. Boa, entendi. Aqui, ó, é natural que as cristas tombem um pouquinho, tá? Só tem que tomar cuidado com essa palavra desencaixar. Eu entendi o que você quis dizer, mas tomar um pouco de cuidado para não virar um desencaixado, tá? Porque, de novo, é uma linha muito tênue entre o alinhamento ok e o desencaixado. É tipo, sabe, aquele a mais, aquela gotinha para transbordar o copo. Esse alinhamento que eu estou trazendo para vocês é aquela gotinha que vai continuar no copo. Se você der 2 gotinhas, o copo vai transbordar, tá? Então, pensando no derrière, nas cristas ilíacas, já falei do ombro, né? O ombro pode vir para frente. Naturalmente, as minhas cristas estão aqui, ó. Tá? O meu indicador indica o alinhamento das minhas cristas. Eles estão aqui. Conforme eu vou subindo, ó, as minhas cristas vão naturalmente descendo. E aí, conforme eu vou subindo mais a perna, ó, minha crista, ela tá para baixo. Se você fizer esse teste, faz isso, ó. Pressiona, acha as cristas e faz um arabesque. Ó, aqui minha crista tá para frente e vai descendo, ó, pressionando a crista. Pressiona a crista, ó. Ela tá tombada para frente. Porque o meu corpo pede. Se eu tô colocando o meu ombro mais para frente, o meu quadril ele pode ir um pouco mais para frente também. Porque se eu quiser trazer essa crista para cima, ó, minha perna naturalmente vai descer. Entendeu? Então, esse, entre muitas aspas, desencaixe pode. Mas, de novo, e aí é treino, tá? E aí é treino para encontrar até onde é o seu ponto limite. Mostrei para vocês, o meu ponto limite é aqui. Se eu descer mais o meu quadril ou mais as minhas costas, eu vou exagerar. Não vai dar certo. Esse é o meu limite. Como que eu fiz para descobrir? E aula até descobrir qual é o meu limite. Isso hoje, no dia... Que dia é hoje? 11 de abril. Conforme a gente vai ganhando força, a gente vai aumentando isso. Conforme vai ganhando força, a perna vai subindo mais, e aí eu consigo reajustar o meu alinhamento. Faz sentido? Nossa, cansa as costas, hein? Faz sentido? Se fizer sentido, fala aí, senão manda mais perguntas. E aí, um outro detalhe que eu queria falar com vocês sobre esses alinhamentos, essas inclinações. Se você está nos primeiros meses, se você está nos primeiros anos do balé,
Provavelmente a sua professora não vai nem deixar você fazer isso. Sabe por quê? A gente trabalha nos primeiros anos do balé muito quadradinho, muito encaixado ao limite no máximo. Sabe por quê? A gente trabalha o princípio do balé, o princípio da técnica muito bem quadrado, muito alinhado, porque a partir disso o corpo entende o que é para ser feito, o corpo entende qual é o alinhamento quadrado, que a gente chama de padrão ouro, e a partir disso, conforme a bailarina vai ficando intermediária, avançada, aí você tem uma... Que termo que eu posso usar aqui? Você está mais liberada para fazer esses tipos de ajustes. Ou seja, o que eu estou passando aqui para vocês? Esses ajustes, geralmente, quem começa a trabalhar isso é intermediário para avançado. Ai, Ju, mas eu sou iniciante, não posso fazer? Claro que pode. Claro que pode. Certo? Mas com muito cuidado e com muita atenção para não extrapolar, para você não ir além do seu limite. Eu viro um pouco o joelho para fora no derrière e sobe um pouco mais. Eu viro um pouco... tá. Está falando do desencaixe em relação a isso aqui, ó. O joelho mais para fora, assim? Não, aí não pode, Cris. Entendi agora. Isso aqui, ó. Abrir o quadril, né? Isso aqui não. Esse não pode. Esse desencaixe é desencaixe de verdade, tá bom? Ou seja, as minhas cristas, ótimo ponto, ótima pergunta. As minhas cristas, independente se elas estão para frente ou levemente inclinadas, elas estão na mesma direção. Eu não posso ter uma crista aqui e uma crista aqui. Sabe por quê? Nossa, eu ainda vi esses dias. Eu ainda vi quando foi esses dias. Foi hoje ou foi ontem? Uma foto linda, uma menina linda, braços lindos, pernas lindas, figurino lindo. Mas olha como ela tava assim, ó. As cristas estão para cá e não era isso aqui, não era um grand battement lacet com. Pela posição do corpo daqui para cima, era para ser um derrière, era para ser isso aqui virou isso aqui. Por quê? Porque desalinhou as cristas. Deu para entender? Então, cristas, no devant, a mesma coisa. Por mais que eu incline, ó, por mais que eu tenha uma inclinação, elas mantêm exatamente a mesma direção. Se eu abrir aqui, ó, não vai dar bom, não vai dar bom. Mas no derrière é muito comum isso acontecer, ó, esse giro. E aí vai subir mais a perna porque a gente tem mais força. Agora eu entendi. A gente tem mais força de sustentação, geralmente, né? A gente tem mais força de sustentação ao lado. Pode perceber, a sua perna ao lado tende a ser mais alta do que atrás e na frente. E aí, quando a gente vira lá no derrière, eu viro esse quadril, né? Na verdade, eu tô aqui. E eu viro esse quadril, a perna sobe mais. Porque eu tô numa posição, na verdade, a la second. Sabe como a gente chama isso? Vou até colocar aqui no chat. Na verdade, não é tudo junto, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar nesse termo. Acho que eu falei algumas semanas atrás. Um arabesque. O que é um arabesque? É um arabesque, que deveria ser derrière, mas ele tá à la second, aí vira um arabesque, tá? Isso é bem comum, não deixa acontecer de jeito algum, tá? Presta bem atenção. Crista pode inclinar, tronco pode ir para frente, mas não pode perder esse alinhamento. E ó, presta atenção, porque isso não é só quando a perna sobe, tá? Esse desencaixe do quadril, ele pode acontecer num batimão de GT, que é, sei lá, 30 graus, que é baixinho. Então, cuidado, porque às vezes o vício, ele já vem daqui, ó, primeira posição, pá, GT. E aí, se eu tenho isso, vira um vício a longo prazo, tá? Isso para tirar é bem chatinho de tirar depois esse vício. Fechou? Dúvidas? Que mais? Alguma coisa que eu não tenha comentado? Acho que eu falei tudo. Falei dos ombros, das cristas.
Ó, lição de casa, inclusive, tá? Na verdade, eu tenho uns recados finais antes da gente fechar aqui. Lição de casa. Para quem quer entender melhor sobre como funciona o quadril, que eu falei assim, se você inclinar o quadril, você tem espaço. Se você jogar aqui, você tem espaço. Se você ficou um pouco confusa com isso, assim que terminar a live, abre uma janelinha. Aí, se você está no computador ou se você estiver no celular, abre o Google, coloca assim, anatomia do quadril. Só joga, Google, anatomia do quadril. Ou ossos, melhor. Ossos, anatomia do quadril, ou quadril, ossos, ossos do quadril, enfim. Para você entender como é a estrutura óssea, como o encaixe do fêmur, né, da nossa coxa, faz dentro do acetábulo. E o porquê que a gente tem que liberar esse quadril para poder subir. Aí vocês vão entender com mais clareza, tá? Inclusive, para quem é aluna da comunidade, a gente tem mais de uma aula sobre isso, tá? Para quem é aluna da comunidade, vai lá no módulo... Qual módulo? Peraí que me deu um branco. No módulo de imersão. Imersão balé sem lesão. Deve ter no mínimo 2 aulas que a gente fala sobre quadril e alinhamento de quadril, tá bom? E aí tem 2 horas completas com a minha pessoa falando só sobre quadril, alinhamento e anatomia e tudo mais, tá bom? Meninas e meninos, obrigada para quem esteve ao vivo. Cris, um grande beijo, obrigada por participar ao vivo. Para quem está assistindo por uma gravação, depois manda as perguntas, vai ser um prazer te responder. Espero que tenham gostado dessa aula. Grande beijo, a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.